Maio 29, lendo a história de Deus. Provérbios 1. Propósito e tema. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a adquirir a sabedoria e a instrução e compreender as palavras que dão entendimento, a receber a instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos e conhecimento e bom senso aos jovens. Ouça o sábio e aumente o seu saber, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Prólogo. Exortações a buscar a sabedoria, advertência contra o engano. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Eles serão um belo diadema sobre a sua cabeça e um colar para adornar o seu pescoço. Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Talvez eles digam: venha conosco, fiquemos de tocaia para derramar sangue. Vamos armar uma emboscada sem causa contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com despojos. Lance a sua sorte conosco, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não se deixe levar por essa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Certamente é inútil estender a rede à vista de qualquer espécie de pássaro. Mas eles fazem tocaia contra o próprio sangue. Armam emboscadas contra si mesmos. Tal é a vereda de todos os que lucram pela ganância. E essa ganância toma a vida de todos os que a buscam. Advertência contra a rejeição à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, de cima dos muros ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, ingênuos, amarão a sua ingenuidade? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Contudo, visto que vocês me rejeitaram quando os chamei e ninguém se importou quando estendi a mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem sobrevier a vocês. Quando aquilo que temem sobrevier a vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e não escolheram temer ao Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso de toda a minha repreensão. Comerão do fruto dos seus caminhos e se fartarão das suas próprias maquinações, porque a rebeldia dos ingênuos os matará e a tranquilidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Provérbios 2. O valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento
e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhe são fiéis. Então você entenderá a justiça, o juízo e a retidão, todos eles veredas do bem, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, dos que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e exultam na perversidade do mal, dos que andam por veredas tortuosas e se extraviam por seus próprios rumos. Ela também o livrará da mulher alheia, da mulher adúltera que seduz com palavras, que abandona aquele que, desde a juventude, foi o seu companheiro, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Certamente, sua casa funda para a morte, e as veredas dela levam aos espíritos dos mortos. Os que a procuram jamais voltarão, nem alcançarão as veredas da vida. Assim, você andará nos caminhos dos homens de bem e se manterá nas veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os ímpios, porém, serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Provérbios 3. Conselhos da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você será o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. A longa vida se encontra na sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Pela sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Pelo seu entendimento, fixou no lugar os céus. Pelo seu conhecimento, as fontes profundas se fendaram e as nuvens gotejaram o orvalho. Meu filho, guarde a sensatez e o bom senso e nunca os perca de vista. Eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e seu pé não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor estará ao seu lado e impedirá que o seu pé caia em armadilha. Quando estiver ao seu alcance, não deixe de fazer o bem a quem é devido. Não diga ao seu próximo, volte depois, amanhã darei isso a você. Se você já o tem hoje, não trame o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, pois o Senhor detesta o perverso, mas compartilha sua intimidade com os retos.
A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas os tolos estão destinados a passar vergonha. Provérbios 4. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução, pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Então ele me instruía e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e viva. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, em delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela os protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O princípio da sabedoria é: adquira-a e use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Valorize-a e ela a exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhes presenteará com uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o instruí pelo caminho da sabedoria e o conduzi por veredas retas. Quando você andar, os seus passos não serão obstruídos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois ela é a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos malfeitores. Evite-o e fique longe dele. Afaste-se e siga em frente, porque eles não dormem enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque eles comem o pão da maldade e se embriagam com o vinho da violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.